aqui, eu sou a Cissa Pires, sou especialista em marketing digital, sou publicitária, sou coach também, analista de perfil comportamental, fiz algumas especializações porque eu sou bem curiosa mesmo. Mas eu entendo que essa questão do marketing digital, do Instagram, é uma coisa que é para todo mundo, né? E não é mais uma opção. É necessário a gente estar investindo e ter mais conhecimento no Instagram. Então é um prazer estar nesse projeto com a Michelle, aí, que está contribuindo com a gente, compartilhando esse conhecimento. E é um prazer estar com vocês aqui, dedicando uma quinta-feira à noite, que é um horário bem precioso, está todo mundo aproveitando para estudar, e agradecer vocês por estarem aqui para poder aprender com a gente e a gente aprender junto nesse processo também. Então, muito obrigada. E passa a palavra para a Michelle. Oi, gente, boa noite. Esse meu oi, gente, é famoso, né? Que eu começo os vídeos assim, começo os stories assim, e já é mania minha, né? Já pegou. Então, eu sou a Michelle, também sou coach, como a Cissa, também sou analista de perfil, sou especialista em marketing digital. Então, decidi me especializar na rede social, no Instagram, por enquanto, mas também estou estudando outras redes. Agora, estou ficando apaixonada pelo Facebook, depois que eu estou aprendendo a mexer lá em tudo. Então, quem sabe, né? E vem outras redes aí para a gente mostrar para vocês. E, assim, eu quero muito ajudar todo mundo que está aqui hoje, né? Com algumas estratégias, algumas coisas para os stories, que eu acho isso muito importante. Até porque hoje o Brasil é um dos países que mais assiste stories no mundo. Então, por que não promover, né, um produto, um serviço, promover a imagem de vocês até pelos stories, né? Isso é muito importante também. O marketing digital, rede social hoje está muito em alta, né? Quer falar mais alguma coisa, Cissa? Tá sem áudio. Tá sem áudio. Obrigada, eu tirei aqui. E os stories, ele é mais visto do que os posts, né? Então é importante mesmo a gente estar alimentando ali. Tem milhões de pessoas, todo mundo fala, né? É básico que todo mundo vai falar, você vai ouvir em todo lugar e não vai ser a gente que vai te falar isso, mas que você tem que publicar aí em vários horários do dia para que você seja visto o tempo inteiro. Então, que tem que fazer história, todo mundo fala, é um comum, né? Em tudo quanto é lugar, a gente precisa te falar isso. Vai lá. Isso. Conta, gente, hoje eu tô meio assim. Agora, antes de entrar aqui, foi uma loucura aqui em casa. Começou a dar tudo errado. Meu computador não queria entrar. Eu tô sem secador, meu cabelo tá ó. Falei, meu Deus do céu, tá dando tudo errado. Aí deu certo no final. Aí eu falei, gente do céu, eu já vou entrar meio assim. Eu falei, não, mas vou lá, vou dar tudo de mim, porque é assim que é, não importa cabelo, não importa nada. Aí, então, gente, se a gente for pegar a jornada do seguidor, qual que é a primeira coisa quando vocês vão lá no Instagram? Geralmente, o que você olha? Já é a bolinha dos stories. Então, se a gente pegar a jornada... Posso falar? Posso falar? Uhum. A gente tinha combinado, eu lembrei quem que você falou para eu falar. Sim. Essa aula, ela vai ser um pouquinho diferente porque as nossas aulas, elas estavam mais práticas, né? Pra gente poder fazer ali na hora. A Michelle, ela já deu algumas dicas na aula de como ter mais visualizações ali no Instagram, colocando a cidade, usando os stickers, mas aí agora a gente vai aprofundar mais nisso. Então hoje não vai ser uma aula que a gente vai fazer muita ação, vai ser mais ela compartilhar com a gente para que a gente possa fazer no decorrer da semana essas dicasinhas. E anotem, porque daí vai dar para vocês fazerem durante a semana inteira, né? Por mais que não tenha muita ação hoje, muita prática, vocês vão conseguir fazer durante a semana. Então, a jornada do seguidor, ela é a seguinte: primeiro stories, depois feed e depois ele vai para o explorar do Instagram, que é aquela lupa. Não sei se vocês já viram, uma lupinha do explorar. Geralmente essa é a jornada que o seguidor faz. Então, quando você não tem, é importante que você tenha sempre stories. Faça stories, porque é o primeiro lugar onde o seu seguidor vai, onde ele vai ver ali se você está realmente ativo. Então, o stories mostra que você está ativo dentro do Instagram. Então, se tem stories, é porque aquela pessoa está usando a conta, está movimentando.
Então, isso já é um ponto positivo dentro lá do Instagram, né, para você. Então, a primeira dica, né, isso aqui eu já falei antes, mas eu falei de uma forma superficial, com relação às enquetes, né? Primeira coisa, faça enquetes dentro. Primeira dica. Eu falei 7 dicas, mas aqui não vai ter muito mais do que 7 dicas, tá? Não tem como resumir o Stories em 7. Mas a primeira coisa, faça enquete. Por quê? As pessoas gostam muito dessa interação com as enquetes, de saber um pouquinho mais sobre você, de saber um pouquinho mais sobre o que você faz, sobre os seus produtos, sobre a sua história, dependendo daquilo que você vende, se é produto ou se é serviço, ou da forma que você quer trabalhar dentro do Instagram. Então, as pessoas gostam de saber. Então, a maneira mais legal, assim, de você interagir com ela ali dentro dos stories é através das enquetes. E quando o usuário ele interage com você ali dentro dentro da enquete, isso conta ponto dentro do Instagram. Então, o Instagram vai fazer com que esse conteúdo que você está postando seja entregue para mais gente. Então, quando ali ele está interagindo, ele está respondendo as enquetes, vai fazer com que mais pessoas vejam aquele conteúdo. Então, aí vocês podem até fazer o teste, colocar uma sequência de pelo menos de 5 a 10 enquetes para você ver ali nos stories, para você ver o tanto que o Instagram vai estar entregando para mais gente o seu conteúdo. Mas coloque enquete que seja atrativa para o público, né? Coisas que o seu público queira saber ali de você. Outra coisa, a enquete ela pode ser usada também. Oi? Não, vai falando tudo de enquete, depois eu pergunto de enquete. Aham, porque a enquete pode ser usada também para você entender o seu público. Dependendo da sua área de atuação, então ali você vai entender qual é o comportamento do seu público, o que o seu público gosta, o que ele não gosta. Então, também é legal você estar usando a enquete para você investigar um pouco do seu público, até para você saber o que você vai postar para ele depois. Né? Outra sugestão também, além das enquetes, é você usar as perguntas. Então, você pode ali estar perguntando algo para o seu público, ou deixar que eles te perguntem alguma coisa, ou pedir sugestão de alguma coisa. Porque daí, quando você pede sugestão para o seu público, é legal porque você tira aquele olhar de autoridade de cima de você. Você deixa eles responderem, eles darem a sugestão para você. Entendeu? Tipo assim, muita gente pergunta, me dá uma sugestão de série de empreendedorismo na Netflix. Aí as pessoas vão lá e dão as sugestões. Então, isso elas gostam, porque daí elas estão contribuindo dentro ali do que você está fazendo. Então, isso é muito bom para você estar interagindo ali dentro do Instagram. Outra coisa é você usar todos aqueles recursos que tem ali, as ferramentas interativas, você pode estar usando dentro do Instagram. Porque quanto mais você usa interação, mais isso vai contar ponto para vocês. O que você quer perguntar, Cissa? Não, então, essa questão das perguntas eu acho muito engraçada, porque eu entendo a necessidade delas, e aí eu vou tentar fazer as perguntas, mas eu não faço as perguntas boas, porque ninguém responde. Quando responde é só um ou dois, assim. Aí eu até peguei alguns modelos de perguntas aqui, que eu achei bem legal, que foi a Grazi, que ela tá fazendo com a gente também, o projeto. Sim, e aí ela fez algumas perguntando, tipo assim, como que eu prefiro o meu cabelo? Qual que é a minha comida favorita? Em que ano que eu aceitei Jesus? E aí ela foi fazendo essa pergunta. Mas, menina, eu tenho uma dificuldade. Qual dica que você dá pra gente fazer as perguntas? Porque, de verdade, quando eu faço as perguntas... Você fala de enquete ou pergunta? Porque essa daí foi enquete, né? Que ela fez. Foi enquete. Então, enquete, geralmente você pode usar curiosidade. Então, coisas que ninguém sabe ou que geralmente você não fala. Então, você vai lhe dar uma opção. Mas pessoal mesmo, você acha? Pode ser pessoal, você pode mesclar. O que é interessante? Igual eu fiz dessa forma, eu mesclei conteúdo pessoal com conteúdo profissional. Então, eu consegui com que as pessoas interagissem das duas formas. Então, não deixei só técnico. Deixei o conteúdo técnico mais o conteúdo pessoal.
Eu comecei ali com os dois e eu gosto de colocar ali um ar de, por exemplo, eu fiz eu nunca, eu já e eu nunca. Eu fiz isso no Stories. E coloquei coisas que as pessoas não acreditariam que que eu tinha já feito. Tipo assim, ninguém sabia que eu já bebi uma vez na vida. Foi uma vez, mas eu já bebi. Então, eu já dei PT. Então, mas ninguém sabia isso. Já tem muitos anos atrás. Então, eu coloquei, tipo assim, quase ninguém. Tipo assim, a curiosidade das pessoas era saber se realmente aquilo tinha acontecido comigo. Então, elas vão lá e marcam, não importa se está marcando certo, se está marcando errado. O que ela quer saber é se aquilo aconteceu. Então, é isso que a gente vai usando e vai mesclando conteúdo técnico. Então, a gente tem que usar de forma estratégica, tanto o nosso conteúdo pessoal quanto o conteúdo técnico, porque daí você consegue mesclar os dois de uma maneira estratégica. E você usa alguma ferramenta, alguma coisa para poder te ajudar nessa questão das enquetes? Das enquetes, não, eu faço pelo próprio... Sua cabeça mesmo. Pelo próprio Stories, da cabeça mesmo, pelo próprio Stories. Tá, vou tentar. Você falando aí, me surgiu uma ideia legal, que é tipo assim, que você falou coisas engraçadas que aconteceram com a gente, né? Então falar sim. Gostei da dica. Eu coloquei lá, tipo, coisas bobas, assim, tipo, já afoguei numa piscina de 0,5 metro. Eu já me afoguei, então ninguém acreditou nisso, eu me afoguei, porque eu morro de medo de água. Morro de medo. Aí desci num tobogã, chegou lá embaixo, eu não sabia onde eu tava e tava me afogando. Pensa na vergonha que eu passei. E todo mundo achava graça. Aí minha mãe, nossa, eu nem sabia que isso tinha acontecido com você já. Tipo, coisa minha mãe falando. Eu falei, aí eu misturei, coloquei livro, coloquei coisa sobre leitura, coloquei Instagram, né, que é o meu foco central. Então, ali você dá uma mesclada dentro daquilo que você está fazendo, dentro do conteúdo, porque daí vai ficar mais atrativo, porque as pessoas são curiosas. Legal. Aí a gente tem que usar isso a nosso favor. Porque eu sou curiosa. Às vezes eu vejo uma enquetezinha lá, eu volto para saber, que eu quero saber. Então, por que o meu seguidor também não vai querer saber? Ele vai. Aí é o seguinte, na primeira que você fizer, às vezes a interação é menor. Mas aí, quando você vai fazendo outras vezes, aí você vai ver que o número da interação vai subindo. Conforme você vai aplicando as técnicas para você aumentar as visualizações, outras pessoas vão estar interagindo ali nos seus stories. Então, aí você tem que entender que é um processo. No primeiro que você vai fazer, talvez pouca gente responda, mas já vai ter resposta e já vai ter interação. No próximo, aí mais gente, no próximo, mais gente. Então, aí depende de você fazer o conteúdo que seja atrativo para essas pessoas, dependendo do seu nicho. Não tenho como dar... Eu falo assim, mistura um pouquinho de vida pessoal, porque isso é estratégia. É estratégia. Legal. E a outra coisa, só compartilhando também, que foi muito bom, que você deu a sugestão de lá no seu Instagram, das pessoas perguntarem assim, quando você pensa em mim, qual é a primeira coisa que você lembra? E isso que eu fiz, e foi muito bom para trazer uma reflexão, principalmente para mim, porque é aquele negócio, né? Como que você quer ser lembrada? O que as pessoas estão pensando em você, pensando quando estão pensando em você, né? Então, gente, façam. Isso. Foi uma experiência muito boa. Isso, até para você saber se a mensagem que você tá, porque assim, quando eu tô falando alguma coisa, eu tô transmitindo alguma coisa dentro do meu Instagram, eu tenho um pensamento da mensagem, então eu tenho a ideia de como que eu quero que chegue para a pessoa. Mas se eu tô falando A e todo mundo tá entendendo C, D, seja lá o que for, é porque tem alguma coisa errada, então não tô transmitindo certo. Então, quando eu tive um retorno a inspiração, marketing digital, Instagram e sucesso e várias outras coisas foram me falando, eu falei, não, estou no caminho certo. Se eu tivesse escutado linda, maravilhosa, não sei o quê, tipo, esse tipo de feedback, eu falei, não, eu estou passando uma imagem errada, porque não é essa a imagem que eu quero trabalhar hoje dentro do meu Instagram. Então, aí você consegue ter esse balanço, se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado.
Foi entendeu? exatamente isso que aconteceu comigo. Mas aí eu já vou pra, tipo assim, consolar, porque possivelmente vai acontecer com vocês também. Mas o que que acontece? Como foi uma das primeiras vezes, aí tem aquilo, né? As pessoas que responderam são mais família, as pessoas que convivem mais com você e te conhecem mais. Mas foi a reflexão que eu falei, que teve pra mim. Eu falei assim, putz, então não é esse tipo de foto que eu tenho que postar. E aí, por isso que foi legal. Sim. Mas Sim, agora, é normal. o porquê que deu isso. Aí foi legal. Porque essa não foi a primeira vez que eu fiz. Então, na primeira vez que eu fiz, o feedback foi totalmente diferente. Eu estava vindo de outro nicho. Então, eu tinha outros tipos de palavra, umas que não dá nem para falar. Então, assim, eu vi que foi uma evolução de uns meses para cá. Eu ter outros tipos de ser vista de outras formas. Então, foi muito legal. O feedback foi bastante incrível. E quando você joga ali, você acha, meu Deus, ninguém vai responder, ninguém vai falar, ninguém vai... Tem essa, mas deixa. Coloca lá e deixa. E, às vezes, o que você pode fazer? Uma vez eu fiz isso. Eu coloquei lá, fiz a enquete. Aí, no último stories, eu coloquei: eu tô de olho, volta lá e responde. Eu vi que você não respondeu. Aí o que eu fiz? Fiz com que as pessoas voltassem para responder os stories. Então, tipo assim, são algumas as enquetes, porque são algumas coisas que você faz de gatilho que faz com que as pessoas, nossa, credo, eu passei lá, nem respondi. Eu falei, nossa, você nem me ajudou, nem me respondeu meus stories, nem respondeu as minhas enquetes, volta lá e responde para mim. Então, são técnicas que você pode fazer para fazer com que as pessoas respondam. Porque nem sempre, quando ela não está acostumada a ver aquilo, nem sempre ela vai responder. Então, conforme você vai fazendo, então vai dar certo. E você fala um outro ponto. Eu tô interferindo demais. Vou falar só a última vez para deixar você. Não, pode falar. Porque tá Às vezes é a dúvida de mais alguém. Tá, mas eu vou falar, porque, tipo assim, isso que a Michelle falou foi muito legal também, porque eu vi ela fazer isso. Só que mas ao mesmo tempo eu fico assim comigo, não, vou fazer esse negócio, é muito agressivo, né? Tipo, não, nada a ver, não vou fazer isso. Porque eu tenho visto outras pessoas fazendo, ou seja, já é uma coisa que tá começando a ficar comum, não é uma coisa que todo mundo tá fazendo, mas está começando. Então a gente pode também, galera, que está começando, não é só assim, a gente foi uma coisa que eu aprendi, é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, porque às vezes eu também não queria fazer isso, mas conforme eu fui estudando, eu fui vendo estrategicamente, se eu quero o Instagram para mim como uma ferramenta de venda ou para mostrar o meu serviço, que futuramente é o que a gente quer fazer, quer vender, quer ter rentabilidade através do Instagram, seja serviço, seja produto, seja o que for. Eu preciso ser mais persuasiva, então eu preciso convencer mais as pessoas. Então aí eu tenho que usar, a gente tem que usar. A gente não vai mentir, a gente não vai falar coisas que não são verdade, mas a gente tem que ser ali mais incisivo nas pessoas, porque assim, se eu falar para a pessoa, se eu colocar lá fazer um post e falar e deixar por lá, ninguém, geralmente, às vezes as pessoas não comentam, não compartilham, nem nada. Então, eu tenho que colocar lá, ó, se você gostou desse post, compartilha com uma pessoa que você gosta, que não sei o quê. Então, eu tenho que fazer essa chamada para ação. Então, se eu quero que alguém faça algo, eu tenho que ir lá e pedir. Então, às vezes você não quer pedir para não parecer forçado, alguma coisa assim. Pede com um jeitinho, fala, oh, por favor, quem gostou desse post, vai lá, curte, comenta, compartilha. Não precisa ser agressiva, curta, comenta, compartilha. Tipo assim, tem gente que é assim, né? Curta, comenta, compartilha. Então, não precisa ser assim. Você pode falar com um jeito, né? Então, é sempre importante que você dê o comando. Em tudo que você vai fazer ali dentro do Stories, do feed, dá o comando para o seu seguidor fazer. Se você não der o comando, ele não faz. Não faz. Perfeito. E mesmo dando, tem gente que não faz ainda. Então, ali, quando você pede, é mais provável que ele faça. Beleza. Quando você não pede nada. Anotado, hein? Então, perguntas e stickers todos, mas vamos lá. Continua, Mi. Então, use as ferramentas interativas, use tudo ali que o Instagram te dá. Aquela parte ali das perguntas. Tem um que é um emotion, que eu até usei hoje e ontem, que você arrasta ele para dizer se você gosta mais ou gosta menos, alguma coisinha assim. Usa aquilo também.
Eu pergunto às vezes, já tomou o café hoje? Aí a pessoa bota mais para cima se tomou, mais para baixo se não tomou. Então, isso é legal, essa interação das pessoas, porque conta ponto para você. Então, quanto mais interage, mais ponto você ganha dentro do Instagram. E quanto mais ponto você tem, mais ele entrega. Então, é basicamente essa a regra. Amanhã eu vou postar que já malhou. Pronto, já malhou, ó, já tem dica, já malhou. Pronto, já estudou. Dá uma ideia. Já estudou também, ó. Pronto, já dá até para postar hoje. Uhum. Então, essa foi a primeira dica. A primeira dica e com várias, né? Com Ótimo. Várias outras juntas. Excelente. Então... Tirou vários traves aqui. Gente, alguém quer comentar? Eu posso, Mi? Ou você quer deixar para o final? Pode falar. Alguém quer comentar aí? Não? Então segue o baile. Então, bora lá. A segunda dica é apareça. Eu sei que tem muita gente que não quer aparecer lá nos stories, às vezes tem vergonha de gravar. A Ana se entregando. Mas, gente, nem que seja no início, nem que seja uma foto, alguma coisa sua. Porque quando o Instagram ele vê ali que é uma face, que tem um rosto ali, ele entrega também o conteúdo para mais gente. Então, é importante que você apareça. Além disso, não é só a entrega, é a conexão que você faz com as pessoas. Então, eu bati muito nessa tecla com a Tati nessa semana, falei com ela, que ela tem um Instagram de mesa posta, né? Tati, eu senti falta de você. Eu vi as suas coisas da mesa, eu vi tudo, mas eu não vi você. Eu não vi quem faz aquilo. Então, eu senti falta disso, dessa conexão com pessoa mesmo, porque o que a gente tem que buscar? Humanizar o conteúdo. Então, o que é a humanização do conteúdo? É a pessoa aparecer ali dentro, né? Se você tem um negócio que é produto ou alguma coisa assim, que talvez não permita tanto você postar uma foto no feed, apareça ali nos stories falando alguma coisa do produto, falando alguma dica, alguma coisa assim, para as pessoas, para elas conectarem com você. Eu percebi isso quando eu comecei a aparecer na minha lojinha de produtos naturais, que eu não aparecia, então as pessoas começaram a comprar mais de mim, só porque eu apareci. Então isso fez com que eu aumentasse as minhas vendas. Então, porque elas sabiam que ali tinha alguém. Enquanto eu postava só o produto, elas, sei lá, pode ser qualquer tipo de pessoa postando. Então, quando elas viram que era eu, que era uma mulher, que estava ali conversando, falando com elas, a reação foi totalmente diferente. Então, é importante que você apareça justamente para você se conectar com as pessoas e com os seus seguidores. Então, essa é a segunda dica. Apareça. Eu sei que às vezes é um desafio. E se você for gravar vídeo, gente, eu gravo 1000 vídeos até hoje. Ninguém sabe. Ninguém precisa saber que às vezes eu fico um tempão aqui gravando vídeo. Mas eu busco aparecer, às vezes não fica bom, fica do lado, falei, vai desse jeito mesmo. Ontem eu postei um que eu vi a thumb dele, eu falei, que é a fotinho dele, assim, ó, eu falei, Cissa, tá horrível esse vídeo, que eu saí com a boca aberta, o olho, tudo desse jeito. Falei, mas vai assim mesmo. Vou tirar essa perfeccionismo, que às vezes eu tenho um pouquinho, mas é porque eu gosto de ver as coisas bonitas, organizadinha, mas aí eu falo, vou tirar um pouco disso, vou largar lá. 24 horas some, já sumiu. Então tá bom. Aí, mas é assim mesmo, gente, é várias vezes gravando, eu errando. Eu fui gravar visualização, não conseguia falar a palavra visualização de jeito nenhum, mas consegui. Mas eu consegui. Então, faz parte. Grava, não posta, grava, não posta. Até um dia você vai lá e posta e fala, tipo, posta e sai correndo, né? Eu falo isso. Posta e larga lá e 24 horas desaparece, não olha mais. Então, tem que, aos poucos, a gente vai tirando um pouquinho esse receio, medo do que os outros... Não é nem vergonha, é medo do que o outro vai achar, medo da exposição, de estar falando... Eu tinha medo, falei, gente, eu tô falando merda aqui, tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo escutando. Então, eu tinha isso também. Mas eu te falei, quer saber de uma coisa? Quem é especialista aqui sou eu, quem tá falando sou eu, quem tá estudando sou eu, então eu vou postar, eu vou falar, eu tenho autoridade para falar. Então, isso aí a gente vai trabalhando a gente, dentro da gente mesmo. Então, é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho.
até estar lá no 100%. Que às vezes demora um pouquinho, que até hoje eu não tô. Mas aí é uma coisa que a gente vai trabalhando. Mas eu já melhorei muito, evolui muito. Eu também quero aqui que todo mundo poste stories. E outra, gente, quando vocês aplicarem uma das dicas aqui, marca a gente, tá? Por favor, quando vocês estiverem aplicando lá, falar, eu tô aplicando as dicas que eu vi lá na aula com a Cissa e com a Michelle. E Vi, dando essa dica aí, porque dá raiva que a gente tá gravando o trem some às vezes, né? É tipo quando você tá gravando, aí quando vai ficando a tela preta, você dá tipo um zoomzinho assim, porque aí não apaga. Porque ele só grava aí não 4. apaga. Ele só grava Só 4. E aí, quando você tá gravando, você dá um zoom, porque aí ele não vai perder. Já perdi demais. Falei que nunca mais ia perder. Isso, já perdi também. Mas faz parte. Vai falar, ai não, esse estava perfeito. Tá. Vai ter que gravar de novo. Então, e outra, se você for gravar stories falando, gente, tem que colocar uma legendazinha falando do que você está falando. Porque a maioria das pessoas hoje, elas veem o stories no mudo, elas não ligam o som. Então, você precisa chamar a atenção dela de alguma forma. E o que o texto faz? Quando você coloca o texto, faz com que a pessoa tenha que parar o stories para ler o texto. Quando ela faz isso, também conta uma interação. Então, também é uma estratégia. Eu só falei assim, no Instagram lá, eu falei, ó, gente, coloca a legenda porque as pessoas escutam stories, veem os stories no mudo. Mas eu não citei que conta uma interação. Não. Então, isso quando a pessoa aperta ali para ela ler o texto, porque ela tem que pausar o vídeo. Então, quando ela pausa para ler o texto, conta uma interação para você. Então, o Instagram reconhece aquele conteúdo é importante, porque ela está pausando, porque ela está lendo. Então, também é bom, por isso que é bom você estar colocando um texto. Precisa colocar enorme, falando tudo que você está falando no vídeo? Não. Coloca só ali um resuminho do que você está falando, ou alguma frase que chame a atenção, uma coisa que é importante, ou alguma coisinha assim. Só para ela identificar do que você está falando. E também porque geralmente as pessoas, geralmente as pessoas escutam ali em 5 segundos dos stories. Então, quando você fala alguma coisa, as primeiras palavras tem que ser que chame a atenção, para elas poderem continuar escutando. Porque senão ela já passa para o próximo, passa para o próximo, passa para o próximo. Aí quando ela passa para o próximo, você perde ponto. Ao invés de você ganhar ponto, aí você perde ponto. Então, o que você tem que fazer é prender a atenção. Então, você tem que prender a atenção da pessoa ali dentro dos stories, tá? Essa aí é uma outra dica. Mas no começo que a gente está começando também não vamos nos limitar, né? Bora, faz. Depois a gente... Não, só faz. Só faz. Agora só faz. Mas tá anotado. Tá anotado. O importante é começar. Começa. Nem que seja uma coisa simples do seu dia a dia aí, você tá comentando, citando, alguma coisa assim. Para você ter mais segurança, fala de alguma coisa que você domina. Ali, pelo menos assim, nos primeiros stories, nos primeiros que você for gravar, fala de algum assunto que você tem total certeza, que você domina. Pode ser uma coisa simples. Simples. Eu comecei dando receita. Porque eu sabia da receita e era simples. Então, eu conseguia dar foi até o do bolinho de banana. Então, era simples para mim falar do bolinho de banana que eu fazia sempre. Então, é uma coisa que eu já dominava. Aí, depois eu fui falando de um filme, aí depois falei de um livro, aí depois falei do meu processo com relação a questões financeiras. Aí, eu fui aumentando o conteúdo, né? Então, aí também é uma sugestão para você que está começando. Então, vamos lá para a próxima dica. Agora é a quarta já? Então, eu anotei aqui as enquetes, os stickers, o apareça. Isso. Então é isso. Então, agora é a quarta. Quarta? Tá. Beleza, pode ir. Mas tem mais, tem bastante. Tá. Vamos ver se vai dar tempo. Eu vou ficar quietinha, então. Vamos lá. Então, outra coisa é frequência. Tem que ter frequência
nos stories. Então, tem que ter stories todos os dias. Quem tá com Mas que frequência? saco. Quem tá com frequência? Gente, sinaliza aí como é que tá. Se tá bom, se tá mais ou menos. Não. O Alexandre tá Então, bom. tem que como ter é que tá, stories. Vera? Tá bom? Aí, garota. A Vera tá. Eu tô postando todo Vera dia, tá arrochando. mas eu queria estar fazendo mais. Por isso que eu tô falando mais ou menos. Tô doida pra voar no Instagram. Boa, Verinha. Não, e aí, então, tem que ter stories todos os dias. Michele, quantos stories? Não tem, assim, eu falei de 20 na outra aula porque foi uma recomendação, né, que eu vi em uma das aulas. Geralmente eu fico nessa média, de 15 a 20 por dia. Tem vezes que tem mais, mas a recomendação é até que aqueles pauzinhos não virem pontinhos. A recomendação é essa, até que os tracinhos não virem pontinhos. Então, geralmente, é a recomendação que eu vejo, né? Mas, assim, é quantos stories você quiser. Importante, assim, que você, mesmo que você poste pouco, coloca ali, divide. Faz uns 3 de manhã, uns 3 à tarde, uns 3 à noite, para que você esteja aparecendo em todas as horas do dia. Porque quando as pessoas elas vão fazendo stories, vai indo para frente do seu, e vai para frente do seu, e vai para frente do seu. Aí quando você posta, ele volta ao seu de novo. Então é importante que você se mantenha atualizado para você acompanhar ali os stories, para você não ficar muito para trás. Então, quanto mais você demora para postar, pode ver que o primeiro sempre tem mais visualização, o segundo tem menos, o terceiro tem menos, então assim vai. Aí quando você volta, faz um stories, aí volta lá para frente, aí começa a subir as visualizações dos outros. Então, isso é importante também, você manter a frequência de stories. Michele, mas que saco, eu vou ter que fazer stories o dia inteiro. Gente, na parte da manhã ali, brincando, eu já faço uns 5 stories. Por quê? É coisa rápida. Eu tiro uma foto, às vezes tá amanhecendo o dia, eu vou tirar uma foto. Meu café tira uma foto. É rápido. Se você for gravar um vídeo no Stories, é um vídeo de 15 segundos. É um vídeo de 15 segundos. Se você gravar 4 vídeos, é 1 minuto. Você gastou 1 minuto para fazer 4 stories. Ali, vamos dizer que você gastou uns 2 minutos para colocar o texto. 3 minutos, você fez 4 stories de vídeo. Então, você não vai levar aí 15 minutos do seu dia para você fazer 20 stories. Não dá. Não gasta tudo isso. Então, se você for fazer esse cálculo, você vê que também não é bicho de 7 cabeças fazer stories. Não é. Às vezes está fazendo alguma coisa ali na rotina, tira uma foto, posta rapidinho. Tira outra foto, posta rapidinho. Então, você não precisa colocar o seu dia inteiro. Tem gente que também não quer ter essa exposição. Mas, aos poucos, você vai acostumando. Aí, mesmo que não tenha a ver com o trabalho, posta. Porque, tipo assim, tá todo mundo dentro de casa, né? Tipo assim, a maioria dentro de casa. Todo pode postar. Na frente do computador. Continuo no computador, vou lá pegar meu chá. Então, tipo isso. Tira foto do chá, tira foto ali, acordou tirando do café. Aí a gente já vai entrar para a próxima dica. Rituais. Tenha rituais ali dentro dos seus stories. O meu ritual, todo mundo sabe qual é o meu ritual. Geralmente eu acordo, às vezes eu tiro foto lá do dia, aí eu tiro foto do café, eu tiro foto do livro. Então, esse é um ritual que eu já tenho ali dentro do story e as pessoas gostam de acompanhar. Se eu vou treinar, se eu não vou. Então, assim, já são coisinhas ali que já virou um ritual dentro dos meus stories. Entendeu? Então, isso conecta as pessoas com você. Então, tenha um ritual, né? Faça um ritual ali. Na parte da manhã, você já consegue fazer vários stories através do seu ritual. Às vezes eu vou meditar, às vezes eu tiro foto minha, às vezes antes eu tirava só o print da telinha do YouTube e colocava lá da meditação. Então, ali eu já dava uma sugestão para as pessoas da meditação e eu também falava que eu estava fazendo meditação naquele horário. Então, ali você já pode, até isso, aí as pessoas você usa para inspirar pessoas, porque ali você vai influenciar de alguma forma. Então, também é legal por causa, não é só para aumentar a visualização, mas ali é para você também
incluindo na rotina das pessoas coisas que talvez elas nem pensavam em fazer e depois vão fazer. Então, é bem por sua causa. Tem muita gente que faz algumas coisas hoje e me fala, nossa, Michelle, eu tô fazendo isso porque eu vi você fazendo. Eu tô fazendo isso por causa do seu vídeo, eu tô fazendo isso porque eu vi você postando, eu tô lendo esse livro porque eu vi você postando e eu achei legal. Então, aí é legal que você já comece a inspirar outras pessoas, né? Gostei. Alguma dúvida, gente? Que tem hora que Alguém eu vou tem falando. rotina aí? Vocês têm rotina, gente? Faladeira. Eu tenho rotinas, coisas legais de postar. A Ana tem algumas coisas legais de postar. Eu acho muito legal, porque aí vai até habituando a gente, né? Bem legal. Sim, Criar nossas sim. rotinas. Adorei, Ni. Já vou postar hoje à noite. Outra coisa que vai prender as pessoas ali nos seus stories, eu sempre bato na mesma tecla de conteúdo. Porque então, se você tiver um conteúdo relevante ali nos seus stories, as pessoas vão ficar. Então, qual é a dica? Para quem trabalha assim com, digamos assim, no nicho como quem é que mais é profissional liberal, autônomo, trabalha por conta? Acho que a maioria aqui, né? A Ana, ela é empregada, mas ela dá treinamentos. Não, então, de certa forma, ela também tá Profissional com a liberal. gente. Então, assim, você pode criar ali, de acordo com o seu nicho, como é que eu vou dizer? Eu até anotei aqui para ficar mais fácil. Então, você pode fazer tipo um quadro nos seus stories. Tipo assim, determinada hora do dia, tal dia, determinada hora do dia, a gente vai falar sobre isso. Então, olha, toda terça-feira nos meus stories vai ter um conteúdo de tutorial para Instagram. Então, ali, toda terça-feira, às 5 horas, nos meus stories, vai sair um conteúdo de tutorial para Instagram. Então, também é legal você fazer um quadro dentro dos... E é isso que eu estou querendo implantar no meu. Por isso que eu estava fazendo alguns conteúdos esses dias para ver qual é o nível que eu vou conseguir atingir, se eu vou dar conta de cumprir. Então, eu não anunciei, para eu testar primeiro, para ver se eu conseguia cumprir ali toda semana, estar postando conteúdo, alguma coisa de dica ali dentro dos meus stories, num horário específico. Então, é legal você... Aí você começa a aquecer a sua audiência para estar ali com você naquele horário. Então, isso é muito interessante também. Legal. E outra, para você ter conteúdo ali, também é importante você saber o que está saindo ali naquele momento do seu nicho. Tipo assim, se eu quero saber alguma novidade sobre Instagram, às vezes eu vou lá no YouTube e coloco Instagram. Aí vou lá nos vídeos, nos últimos vídeos adicionados e vejo o que mais as pessoas estão buscando ali dentro do Instagram, o que elas querem saber, quais as curiosidades, para eu poder trazer conteúdo para dentro também dos stories, além do feed. Né? Também é interessante você fazer essa mescla de conteúdo. Alguma observação, Cícero? Não, eu tô gostando, só tô alucinando outras coisas aqui, mas depois eu falo. Vou deixar você falar, porque eu quero anotar tudo. E tá acabando nosso tempo. Pois é. Não, então, quanto mais você prender as pessoas ali nos seus stories, com conteúdo também, isso vai ser melhor para você, vai ser benéfico, porque ali vai aumentar as visualizações. Se uma pessoa assiste os seus 15 segundos de vídeo, isso é ótimo. Então, se ela não pulou, então isso aí vai depender do que você está postando, do seu conteúdo, se você chamou a atenção dela. Então, isso também é legal de você trabalhar a parte do conteúdo em si, de ter um conteúdo relevante para estar passando ali para as pessoas. Então, é uma parte que demanda um pouco mais de tempo, né, Mi? Tipo assim, eu fico pensando. Sim, mas é um conteúdo rápido. Você pode... É um conteúdo, assim, de 1 minuto e meio no máximo. Tá. Para não ficar... Para você não fazer, tipo, uma sequência de 10 histórias de conteúdo que a pessoa não vai ver nunca. Então, ali você faz 4 a 5 stories de conteúdo e para prender a pessoa ali durante aquele tempo. Porque também, se for um vídeo mais do que isso, coloca no feed do Instagram. Tá. É muito melhor. Às vezes você começa um conteúdo ali no Stories. Outra dica. Começa um conteúdo no Stories. Aí você fala assim, olha, para você terminar de ver esse conteúdo, vai lá para o meu vídeo no IGTV que está terminando, já lá está completo. Então, você consegue passar a pessoa do Stories
lá para o seu vídeo no IGTV ou para o seu vídeo no feed. Então, dá uma degustação e faz ela para ir para um conteúdo mais abrangente. Você pode fazer também ao contrário, pegar uma publicação no feed, por exemplo, você vai fazer uma viagem. Aí você chegou lá no lugar, postou a foto que você está lá no lugar no feed. Então você bota assim, para você saber mais, saber como é que está sendo a viagem, saber mais informações, vai lá para o Stories, que eu estou relatando tudo lá no Stories. Aí você faz aquela pessoa sair do feed e ir para os Stories. Então aí você começa a fazer ali às vezes é até gatilho de curiosidade. Então você bota a pessoa para ir. Uma vez aconteceu isso comigo. Tinha uma pessoa que eu acompanhava, ela disse que estava viajando ali num post do feed, aí eu fui lá só para acompanhar a viagem que ela estava fazendo, para ver como é que era o lugar, se era legal. Então, por mais que ela tivesse ali um conteúdo de valor para mim, relevante, eu achei legal acompanhar essa parte da vida dela da viagem. Então, vocês também podem fazer isso no Instagram de vocês. Não é porque você quer usar ali para negócio que você tem que prender 100% no negócio. Você tem que mesclar um pouco para você se conectar. Então, isso é interessante também. Que às vezes a pessoa vai se conectar ali com você, com a sua vida, e futuramente ela vai virar um cliente seu. Bom, me veio uma ideia aqui que eu queria compartilhar, que está alinhado aí com o que você falou, que é o seguinte, por exemplo, como colocar isso de uma forma simples no dia a dia, que foi que eu pensei. Por exemplo, ontem eu estava fazendo um documento que era um tanto de tabela e gráfico, mas eu sei como é que se escreve o documento porque eu fazia revisão de livro, a gente diagramava nas agências de publicidade. Então, poderia ser um tipo de conteúdo que eu poderia ensinar. Olha, quando tiver um gráfico no seu documento, você nomeia ele assim, tabela assim. Então, é uma coisa usual. Por exemplo, se você está usando um Word, uma coisa que você faz, olha, eu faço assim no Word, eu acho mais fácil. Então, dicas do seu dia a dia que você consiga fazer ali na hora, né? Tipo, eu tô tentando puxar coisas que eu conseguiria fazer, assim, né? Para compartilhar. Tem muita coisa que dá para fazer na hora. Se você parar, assim, para pensar, é porque não é rotina. Então, quando você começa ali a postar stories, a fazer stories, aí você enxerga ali onde que dá para fazer, no momento que dá para fazer. Então, as pessoas gostam muito de coisa na hora mesmo. Às vezes, outro dia eu estava fazendo comida e eu parei para fazer o vídeo do Ensino na Prática. Eu falei, gente, eu parei aqui, estou terminando meu almoço e parei aqui para fazer esse vídeo do Ensino na Prática, para falar para vocês, para dar esse recado, alguma coisa assim. Então, o Stories é meio que feito na hora. Tem ferramenta onde você pode agendar stories também? Tem. Mas aí não tem graça, porque a graça do stories é você estar ali, a pessoa está vendo o seu cotidiano, a sua vida, o que você está fazendo. Então, é interessante. Pensa assim, isso aqui que eu estou fazendo vai inspirar positivamente outras pessoas, porque daí fica mais fácil para você postar. Às vezes as pessoas ficam com medo de postar, de ser tipo assim, da sua casa, de parecer ser soberba, de. Não sei, eu atendi uma pessoa esses dias que tinha esse sentimento. Às vezes está mostrando que a casa dela era bonita, que o prato que estava comendo era tipo saboroso, alguma coisa assim. Ela tinha esse receio de mostrar para as pessoas e as pessoas acharem que ela estava sendo, tipo, se amostrando ou alguma coisa assim. Não pensa dessa forma, pensa que você está inspirando alguém a fazer uma comida legal, está inspirando alguém a ler um livro, está inspirando alguém a tomar um café da manhã bonito na mesa. Então, assim, pensa dessa forma, porque daí fica totalmente diferente. Né? O seu pensamento está diferente. Não é para você aparecer, é para você inspirar. Então, se é para mim inspirar, eu vou fazer. Então, pensem assim. Também é uma dica. Gostei. Para vocês. Então, é isso, gente. Eu falei um monte de dica. Então, eu falei das enquetes, falei das perguntas, falei da frequência de postagem, falei para vocês aparecerem nos stories, falei para vocês colocarem os textos nas legendas, que isso é importante. Falei para vocês usarem as ferramentas interativas, que são os stickers. Mas outra coisa que eu não falei, vocês têm que mensurar os resultados dos stories também. Lá nos stories tem uma opção onde vocês conseguem ver as métricas. A tal da métrica também tem nos stories. Então, quando você vai lá
Lá no olhinho, você consegue ver quem visualizou os stories. Do lado, tem uma opção que você consegue ver as métricas. Vou até abrir ela aqui, só para falar para vocês. Ui, esse aqui eu consigo. Ai, não vou nem mostrar, tá vendo? Esse é mais simples do que o Instagram, do que o total do Instagram, né? Então, tem umas barrinhas, Tem as barrinhas que a Cissa tá mostrando aí. Do lado do olho. Lá você consegue ver. Depois vocês deem uma curiadinha lá. Aí vocês conseguem ver quantas visitas aqueles stories deu no seu Instagram. Você consegue ver quantas pessoas clicaram no seu site através daqueles stories. Você consegue ver quantas pessoas foram lá no Como Chegar, se você estiver cadastrado lá no Instagram também pelos seus stories. Você consegue também ver a quantidade de pessoas que descobriram o seu Instagram através dos seus stories, quantas impressões teve, quantas pessoas visualizaram os seus stories. Então, quantas pessoas clicaram para avançar os stories, você consegue também ver. Porque isso é feedback. Se estão avançando os meus stories, é porque o meu conteúdo também não está tão legal. Tipo, se está passando para o próximo, ao invés de olhar todos os meus stories também, porque está acontecendo alguma coisa com o meu conteúdo. Então, isso aí eu tenho que ir acompanhando também as métricas do meu stories para saber se eu estou legal, se eu estou indo bem, se meu conteúdo está bom, se não está. Então, aí vocês vão lá. O que tem lá de métrica é bem parecido com o que a gente já explicou na aula de métrica. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu vou só abrir a porta aqui, tá? Estão tocando em telefone. Eu fui muito legal, gente. Eu anotei tudo, mas eu fiz um resumão, tá? Então, eu juntei as coisas. Estou compartilhando aí com vocês. E aí, sabe o que eu queria com vocês, enquanto a Mi tá voltando? Compartilhar o que veio na cabeça de vocês sobre esses temas, porque eu vejo muito que a gente aprende muito com o outro também, né? Então, aproveitar esse espaço aí, se alguém quiser contribuir. Quando vocês falaram disso, eu pensei em fazer aquilo, porque eu acho que ajuda e a gente aprende todo mundo junto. Então, eu vou liberar. Alguém quer falar? Vou liberar só quem quiser falar. Quem quer falar? Boa, Alexandre, vou te liberar. Mute. Pronto. Diga, o que você teve de ideia para compartilhar com a gente? Boa noite a todos. Eu tenho visto que eu tenho estado muito estático. Eu não uso vídeo. Aliás, é uma dificuldade. Eu não sei usar vídeo ainda. Não sei usar o IGTV. Isso que eu queria que... Mas a gente não vai falar disso hoje. Depois a gente pode tratar disso. Então, eu não uso. Eu já usei no Facebook, muito tempo atrás, há 3 anos atrás, quando eu comecei, e abortei essa parte de vídeo, porque não vi resultado e estava desvirtuando um pouco o meu trabalho em relação à marca. Então, como eu trabalho com uma marca, eu fugi um pouco disso. Eu quis ficar bem engessado com a marca, não botar minha cara. Eu vi que eu ganhei muito mais clientes. Mas agora eu acho que poderia ser um ingrediente interessante colocar um pouquinho disso, porque eu já sou muito conhecido. Me chamam de Sidney Oliveira. Ele é baixinho, gordinho, careca e milionário. Eu só posso ficar milionário, porque o resto não dá. Entendeu? Então, Alexandre, sabe o que eu acho legal? Eu acho legal os filtros. Eu não sei se você já percebeu, eu agora saio baixando tudo quanto é filtro. Então, quando você vê as pessoas gravando uns stories, embaixo do nome dela tem o filtro que ela tá usando. Aí eu baixo. Aí, quando eu quero gravar um story, eu uso esse filtro dessa pessoa. Então, já é questão. Você já tem? É um aplicativo, né, que você fala? É um aplicativo? Não, é mais simples ainda. Vou te mostrar, ó, por exemplo. Cada um uma coisa, né? Cada um usa um tipo, né? Mas é bem Salva a vida. Bem rápido. Aqui, ó, Salva a vida da gente. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, a Ana Tex. Tá vendo que aqui embaixo tem um nome? Eu vou clicar nesse nome aqui, ó. Não deu. Aqui, ó, pronto. Make Text. Aparece aqui, ó. Aí você coloca baixar ou salvar. Aí você coloca salvar é feito. Aí ele fica salvo no seu. Então, quando você quer gravar um story, ele já tá lá. Então, você clicou aqui, ó, para gravar o story. Peraí, vamos lá. Nossa! Opa!
Eu tô apaixonada por olho verde. Olha só que sensacional. Então, tenho vários filtros, ele já aparece aqui, ó. Você escolhe o filtro que você quer. E aí ele coloca, eu já saio com olho verde, eu saio, tipo, com o rosto maquiado. Aí tem vários, entendeu? Aí eu tô salvando vários, tô viciada nisso. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Isso não é um aplicativo, é um Não. link. É um filtro que eles chamam, né? Uma máscara, não sei qual o nome que a Michelle vai ver o técnico aí, mas é uma coisa que são filtros mesmo. E o IGTV, ele serve mais para quando o seu vídeo é mais longo. Então, tem mais de 1 minuto. Então, você quer falar mais. E aí, é legal que a Michelle falou para você mostrar que é autoridade no assunto. Mas o story já é legal, que é o que a Michelle falou, né? Humanizar quem tá por trás daquilo. Isso é legal. Eu tinha vídeos da própria empresa, da marca, que eu queria trazer para o meu Instagram. Eu também queria fazer isso. Copiar o vídeo e jogar no meu. Vídeo do próprio Sidney Oliveira, da Luciana Gimenez, vídeos que eu fiz em São Paulo na Rede TV, com o pessoal lá comigo. Eu não sei fazer isso, entendeu? De trazer para o meu, né? Aí é repost. Repost. Tem um aplicativozinho chamado Repost. Mas para baixar os stories tem um outro também. Mas aí você joga lá no do app lá de baixar stories. Aí ele vai te dar algumas opções, entendeu? Eu uso um aqui também que eu adoro. E às vezes a pessoa não te marca, né? E você quer usar. Aí você joga lá no negócio, aí é um aplicativo que você baixa. Tipo, baixar stories. Mas aí eu trabalho com... Eu sou igual o Sidney, eu também trabalho. É multinível, não é? Não. Sidney Oliveira, não, né? Não. Mas eu também trabalho com um produto que não é meu, né? Que não é a minha cara e tudo mais. Mas, tipo assim, eu quis trazer um pouco mais da minha linguagem para as pessoas. Tanto é que, assim, eu tive elogio por causa disso. Porque, assim, eu tô evitando muito, não tô usando tanto material da empresa, eu uso alguns. Mas aí, ali, eu crio o meu próprio jeito de falar. Eu gosto de postar muito meme mesmo. Eu adoro meme. Então, lá... Como o meu produto é emagrecimento, então eu coloco alguns memes sobre emagrecimento, coloco algumas coisas bem legais. Então isso faz interação, faz com que as pessoas compartilhem. Tipo, outros revendedores vão lá, pegam os meus... Eu falei, então tá muito legal, porque pegam os meus posts, compartilham nas redes sociais deles. Então, assim, sinal de que o conteúdo tá bom, né? Que se estão copiando, se estão dando print, colocando lá na deles, então é porque tá legal. Então, assim, não vejo como ruim, né? Mas sinal de que tá bom. Então, eu tô ainda fazendo esse acompanhamento. No começo, quando eu fazia pelo Facebook, eu gravava e colocava depoimento, compre essa vitamina e tal. Eu tive problemas com a Anvisa. Fui denunciado, disseram que eu vendia remédios. Eu não vendo remédio, eu vendo vitaminas. É um segmento que não é medicamento. Então, eu tenho que tomar muito cuidado em dar o depoimento. Eu não posso receitar nada, eu não sou médico. Eu só posso revender as vitaminas. Aí a Anvisa veio, checou, viu que não tinha problema, que eu estava legalizado e tudo bem, sem problema algum. Né? Mas eu sei que isso me trouxe problemas. Porque eu talvez tenha exagerado um pouquinho na dose. Eu meio empolgado, então acho que eu falei demais. O peixe morre pela boca, né? Então...